A melhor amiga esperou o dia do casamento para roubar seu noivo milionário. Repita isso na sua cabeça por um segundo, porque foi exatamente assim que tudo aconteceu. Não foi um impulso, não foi um acidente, não foi uma paixão repentina. Foi uma espera calculada, silenciosa, paciente e cruel. E eu sei que agora você está se perguntando como alguém consegue trair dessa forma, no dia mais importante da vida de outra pessoa. Mas a verdade é que essa história começa muito antes do vestido branco, muito antes do altar, muito antes do nome dele estampado nas revistas de negócios. Meu nome é Helena, e até aquele dia eu acreditava que conhecia duas pessoas melhor do que qualquer outra no mundo. A primeira era Clara, minha melhor amiga desde os 17 anos. A outra era Eduardo Montenegro, o homem que eu estava prestes a chamar de marido, diante de mais de 200 convidados, flores importadas e uma cerimônia avaliada em cifras que eu mesma evitava calcular. Eduardo era milionário, herdeiro e CEO de um império no setor imobiliário. Mas comigo, longe dos flashes, ele era o homem que fazia café de manhã, que me abraçava quando eu duvidava de mim mesma e que dizia que meu passado simples era exatamente o que o fazia respirar em paz. Eu acreditava nisso. Acreditei com tudo o que eu tinha. Clara também acreditava, ou pelo menos foi isso que eu pensei por anos. Nós nos conhecemos na faculdade, dividimos apartamentos apertados, crises financeiras, sonhos exagerados e promessas de que jamais deixaríamos o dinheiro nos mudar. Quando Eduardo entrou na minha vida, Clara foi a primeira a me abraçar. Disse que eu merecia tudo aquilo. Disse que eu tinha vencido. Disse que era como se uma de nós duas tivesse sido escolhida pelo destino. Hoje essa frase ecoa de um jeito diferente. Na manhã do casamento, Clara estava no quarto comigo. Ela me ajudava a fechar os botões do vestido com as mãos firmes demais para alguém que sempre foi ansiosa. O espelho refletia duas mulheres muito diferentes. Eu, tremendo de expectativa. Ela, serena demais, quase distante. Lembro de ter brincado, perguntando se ela não ia chorar quando me visse no altar. Clara sorriu. Um sorriso curto, controlado. Disse apenas que aquele dia era inesquecível. E era mesmo. O celular de Eduardo vibrou algumas vezes naquela manhã, mas ele estava em outro quarto, cercado pelos amigos, e eu não dei importância. Mensagens de trabalho, imaginei. Sempre havia mensagens de trabalho. O mundo dele não parava porque o meu estava prestes a mudar. O que eu não sabia é que algumas conversas nunca pararam. Nem naquela manhã, nem nos meses anteriores. Enquanto o maquiador ajeitava meu rosto, Clara se afastou por alguns minutos para atender uma ligação. Disse que era algo rápido. Disse que já voltava. E voltou, com o mesmo olhar sereno, quase aliviado. Naquele instante, senti algo estranho, uma pontada que não soube explicar. Ignorei. Afinal, quem desconfia da própria melhor amiga no dia do casamento? Se você está ouvindo essa história agora, talvez seja novo por aqui. Então aproveita esse momento e se inscreve no canal, porque histórias como essa não são sobre luxo ou escândalo. São sobre decisões humanas. E elas podem acontecer com qualquer um de nós, esteja você em São Paulo, Recife ou em qualquer outra cidade. A cerimônia começou pontualmente. Música ao vivo, convidados emocionados, celulares erguidos para registrar cada passo meu em direção ao altar. Quando vi Eduardo me esperando, elegante, confiante, com aquele sorriso que sempre me desarmava, tive certeza de que tudo tinha valido a pena. Cada sacrifício, cada escolha. Clara estava sentada na primeira fileira. Ela não chorou. O juiz de paz falava sobre amor, parceria e lealdade, palavras que pareciam pesadas demais para o ar daquela sala. Quando chegou o momento dos votos, Eduardo segurou minha mão com força. Havia algo diferente ali, uma tensão que eu confundi com emoção. Ele começou a falar, a voz firme, ensaiada, perfeita demais. E foi então que Clara se levantou. No começo ninguém entendeu. Alguns acharam que era uma surpresa, uma homenagem. Ela caminhou lentamente até o centro, ignorando os olhares confusos, ignorando o gesto desesperado da cerimonialista para que ela se sentasse. Ela parou a poucos passos de nós dois, olhou para mim, depois olhou para Eduardo.
e disse apenas uma frase que partiu aquele salão em dois. Mas isso você vai entender na próxima parte. Clara respirou fundo antes de falar, como se estivesse se preparando para atravessar um lugar sem volta. O salão inteiro parecia suspenso no tempo, 200 pessoas presas a um silêncio pesado, desconfortável, esperando que alguém explicasse aquela interrupção absurda. Eu senti a mão de Eduardo apertar a minha com força demais, não como quem busca apoio, mas como quem tenta impedir uma queda iminente. Então Clara disse com a voz calma demais para o que estava prestes a fazer: "Antes que esse casamento continue, eu preciso dizer a verdade. Não por você, Helena, mas por mim." Meu coração disparou de um jeito estranho, irregular. Ri nervosa, achando que era uma brincadeira de péssimo gosto, alguma surpresa mal planejada. Olhei para Eduardo esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa, que colocasse ordem naquele caos. Mas ele não falou. Ele não me olhou. Seus olhos estavam fixos nela. E naquele instante, algo dentro de mim começou a desmoronar. Clara continuou. Disse que aquele momento não tinha sido escolhido por acaso. Disse que esperou aquele dia porque era o único em que ninguém poderia fingir que não estava ouvindo, que não daria para varrer nada para debaixo do tapete depois. Algumas pessoas murmuraram, outras riram desconcertadas. A cerimonialista tentou se aproximar, mas Eduardo fez um gesto discreto com a mão, pedindo que ela parasse. Ele ainda não dizia nada, e isso doía mais do que qualquer acusação. "Helena", Clara disse finalmente voltando o olhar para mim, "você sempre acreditou que me contava tudo, mas houve coisas que eu nunca tive coragem de te contar." Meu estômago revirou. Senti o rosto queimar, não de vergonha, mas de um pressentimento terrível. Eu conhecia Clara há mais de 10 anos. Conhecia aquele tom de voz. Era o tom que ela usava quando estava decidida. Ela contou que tudo começou muito antes do pedido de casamento. Antes mesmo de eu morar com Eduardo. Disse que ele a procurou primeiro para falar de mim, para pedir conselhos, para entender como eu funcionava. Disse que ela acreditou que estava ajudando, que era apenas isso. Mas conversas inocentes, segundo ela, às vezes duram tempo demais. Enquanto Clara falava, flashes de momentos pequenos começaram a ganhar um peso insuportável na minha cabeça. As mensagens que ela respondia rápido demais. Os encontros casuais em eventos onde Eduardo também estava. O jeito como ela defendia ele sempre que eu reclamava de alguma ausência. Eduardo finalmente falou. Disse o nome dela em voz baixa, quase suplicante. Pediu que ela parasse. Pediu que não fosse ali. Foi aí que Clara sorriu pela primeira vez de verdade. Ela disse que tentou parar várias vezes. Disse que se odiou por sentir o que sentia. Disse que chorou sozinha, que prometeu a si mesma que aquilo acabaria quando o casamento acontecesse. Mas quanto mais a data se aproximava, mais insuportável ficava a ideia de me ver ali, vestida de noiva, assumindo um futuro que, na cabeça dela, já não era só meu. "Eu não vim destruir você, Helena", ela disse. "Eu vim parar de mentir." Alguém na plateia se levantou indignado. Uma tia distante começou a chorar. Ouvi meu nome sussurrado por todos os lados, mas o som mais alto era o do meu próprio coração batendo nos ouvidos. Eu me virei para Eduardo. Perguntei se era verdade. Perguntei olhando nos olhos, implorando por uma negativa clara, simples, definitiva. Ele demorou segundos demais para responder. Quando finalmente abriu a boca, disse que nunca teve intenção de me machucar. Disse que foi confuso. Disse que não significou nada. Nada. Essa palavra me atravessou como uma lâmina. Clara riu. Um riso curto, quase amargo. Disse que não significou nada para ele, talvez. Mas significou tudo para ela. Disse que se apaixonou, que tentou lutar contra isso, que perdeu. Eu senti as pernas fraquejarem. Se não fosse o altar atrás de mim, eu teria caído. Se você já passou por uma situação em que o chão simplesmente desaparece sob seus pés, comenta de onde você está assistindo. Às vezes, saber que alguém em outra cidade já sentiu essa mesma dor faz a gente respirar um pouco melhor. O juiz de paz fechou o livro lentamente. A cerimônia estava oficialmente interrompida, mas o pior ainda não tinha sido dito, porque Clara ainda guardava uma última verdade, que ela escolheu revelá-la ali,
diante de todos. E quando ela disse, não houve mais como fingir que aquilo era apenas uma traição comum. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, depois daquela risada amarga, como se estivesse escolhendo com cuidado a próxima frase. O salão inteiro parecia menor, abafado, pesado demais para tantas verdades juntas. Eu sentia o cheiro das flores, mas ele já não era agradável. Tudo ali parecia errado, deslocado, como um cenário bonito montado para esconder algo podre por baixo. Eduardo tentou se aproximar de mim, tocou meu braço, mas eu me afastei instintivamente. Não consegui olhar para ele. Não ainda. Meu foco estava em Clara, naquela mulher que eu chamava de irmã, que conhecia meus medos mais íntimos, que dormiu no chão do meu quarto quando eu achava que não conseguiria pagar o aluguel. Ela pigarreou e continuou. Disse que não era só sobre sentimentos. Disse que não era apenas uma história de desejo proibido, como as pessoas provavelmente estavam imaginando. Disse que, se fosse apenas isso, talvez ela tivesse conseguido engolir em silêncio e desaparecer depois do casamento. Mas havia algo mais. Algo que me fez sentir um frio subir pela espinha antes mesmo de ela concluir a frase. Clara contou que, meses antes, Eduardo havia colocado parte dos negócios no nome dela. Disse que ele justificou como proteção, como estratégia financeira, como uma forma de garantir segurança caso algo desse errado. Disse que ela acreditou. Ou quis acreditar. Porque, no fundo, aquilo fazia ela se sentir escolhida. Meu corpo inteiro reagiu. Olhei imediatamente para Eduardo. Ele empalideceu. Ela explicou que não era um valor pequeno, que não era um detalhe técnico, era uma participação suficiente para mudar completamente a vida de alguém. Clara, a mesma que dividia apartamento comigo anos antes, agora estava ligada diretamente ao patrimônio do homem com quem eu estava prestes a me casar. Você sabia disso? Perguntei a Eduardo, com a voz falhando, mas firme. Ele demorou a responder de novo. Sempre demorava quando a verdade não servia. Disse que ia me contar depois. Disse que não queria me preocupar. Disse que era temporário. Disse tantas coisas vazias que eu já não conseguia separar uma da outra. Clara então deu o golpe final. Disse que, juridicamente, aquela situação já estava registrada. Que não era algo que pudesse ser simplesmente desfeito com um pedido de desculpas ou um acordo informal. Disse que, naquele momento, eu estava prestes a me casar, sem saber que meu futuro financeiro já estava entrelaçado a uma pessoa que não era eu. O salão explodiu em vozes, gritos, discussões, gente se levantando, celulares apontados, seguranças tentando conter o caos. Mas eu só conseguia ouvir um zumbido constante, como se meu corpo estivesse tentando me proteger, desligando o mundo. Senti vergonha. Uma vergonha profunda, esmagadora. Não por mim, mas por ter confiado cegamente. Por ter acreditado que amor e lealdade eram automáticos só porque alguém dizia me amar. Eduardo finalmente perdeu o controle. Gritou com Clara, disse que ela estava exagerando, que estava fazendo aquilo por despeito, que queria me ferir porque não conseguiu o que queria. Pela primeira vez, vi nele algo que nunca tinha visto antes. Medo. Não de me perder, mas de perder o controle da narrativa. E Clara, calma, respondeu que não precisava de nada dele, que tudo o que queria era parar de ser invisível, que passar anos sendo a melhor amiga, enquanto se sentia a outra mulher era uma tortura silenciosa. Ela olhou para mim de novo. Seus olhos estavam marejados, mas não havia arrependimento ali. Apenas cansaço. Eu esperei esse dia porque era o único em que você realmente teria escolha, ela disse. Antes de assinar qualquer coisa, antes de dizer sim. Essa frase me atravessou de um jeito diferente. Pela primeira vez, desde que tudo começou, percebi que, apesar da crueldade, havia ali uma intenção distorcida de justiça. Ou talvez fosse apenas a necessidade desesperada de não ser a única a sofrer. Eu respirei fundo, olhei ao redor. Aquilo não era mais um casamento. Era um julgamento público da minha própria vida. E eu ainda precisava decidir o que fazer, mas a decisão que eu tomaria nos minutos seguintes mudaria não só o meu futuro, como o deles também. O silêncio que se seguiu
foi mais cruel do que qualquer grito. Era um silêncio cheio de expectativa, como se todos aguardassem minha reação para decidir de que lado ficar. Eu sentia centenas de olhos sobre mim, mas pela primeira vez na vida não senti vontade de agradar ninguém. Havia algo quebrado dentro de mim que não se importava mais com aparências. Respirei fundo e pedi o microfone. Minha mão tremia levemente quando o segurei. Não de medo, mas de raiva contida. Raiva de ter sido tratada como alguém que precisava ser protegida da verdade. Raiva de ter sido enganada por duas pessoas que juravam me amar, cada uma à sua maneira doentia. Olhei primeiro para Clara. Perguntei há quanto tempo aquilo durava. Ela não tentou fugir. Disse que as conversas começaram 2 anos antes, que a linha foi cruzada pouco depois, que houve encontros, segredos, promessas vagas e muitas noites em que ela acreditou que ele terminaria comigo. Disse isso sem orgulho, sem drama, apenas como um fato. Então me virei para Eduardo. Perguntei se ele teria se casado comigo mesmo assim. Se Clara não tivesse falado nada, ele engoliu seco. Disse que sim. Disse que me amava. Disse que acreditava que tudo aquilo ficaria no passado. Essa foi a resposta que mais doeu, porque significava que, para ele, o amor não exigia verdade. Exigia apenas silêncio. Eu devolvi o microfone à mesa e caminhei até o altar novamente. Todos prenderam a respiração, achando que talvez eu fosse continuar a cerimônia, que tudo aquilo seria engolido em nome do status, do dinheiro, do espetáculo. Mas eu não estava mais ali por espetáculo nenhum. Disse em voz alta que aquele casamento não aconteceria, que não seria ali, nem em lugar nenhum. Disse que não pisaria em um futuro construído sobre mentiras, mesmo que ele fosse coberto de luxo. Algumas pessoas aplaudiram, outras ficaram em choque. Minha mãe começou a chorar de verdade. Eduardo tentou se aproximar de novo, prometendo conversar, resolver, consertar. Eu o interrompi. Disse que ele não tinha quebrado apenas minha confiança. Tinha me exposto ao ridículo. Tinha colocado decisões enormes nas mãos de outra pessoa sem sequer me consultar. Isso não era amor. Era controle. Clara começou a chorar naquele momento. Um choro silencioso, contido, talvez pela primeira vez consciente do peso real do que tinha feito. Ela me pediu perdão. Disse que sabia que não merecia, mas precisava pedir. Eu olhei para ela por longos segundos. A amizade que eu conhecia estava morta ali, caída entre flores brancas e olhares curiosos. Disse que o perdão talvez viesse um dia, mas não naquele momento, não daquele jeito. Se você está chegando até aqui nessa história, aproveita para se inscrever no canal. Histórias como essa mostram que nem toda traição vem de quem a gente espera, e isso muda a forma como a gente enxerga o mundo. Esteja você no Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou em qualquer outro lugar. O salão começou a esvaziar aos poucos. O que era para ser uma festa virou um velório simbólico de 3 relações diferentes. Um casamento que não aconteceu, uma amizade que não sobreviveria e uma imagem pública que nunca mais seria a mesma. Mas a história ainda não tinha terminado. Porque enquanto eu saía daquele lugar com o vestido branco arrastando pelo chão, eu não fazia ideia de que aquela decisão, tomada em meio à dor e à humilhação, desencadearia consequências que nenhum de nós havia previsto. E a próxima verdade não seria revelada por palavras, mas por ações. Os dias que se seguiram ao casamento cancelado foram estranhamente silenciosos. Nenhuma música, nenhum convidado, nenhum fotógrafo. Apenas eu, sozinha em um apartamento grande demais, tentando entender como minha vida tinha mudado em poucas horas. O vestido foi guardado às pressas, ainda com marcas do chão. Eu não tive coragem de olhar para ele de novo. Eduardo tentou me ligar dezenas de vezes. Mandou mensagens longas, áudios emocionados, promessas de mudança, de transparência, de reconstrução. Falava de amor como quem fala de um investimento que pode ser recuperado com tempo e paciência. Eu não respondi. Não porque não sentisse nada, mas porque finalmente entendia que algumas respostas só alimentam mentiras antigas. Clara desapareceu por completo. Sumiu das redes, mudou de número, deixou a cidade por algumas semanas.
Pessoas em comum me mandavam mensagens perguntando se eu estava bem, se tudo aquilo era verdade, se havia chance de reconciliação. Eu respondia pouco. A dor ainda estava muito crua para virar conversa. Foi então que o advogado de Eduardo entrou em contato. A princípio, achei que fosse mais uma tentativa de me convencer a conversar, a negociar emocionalmente, mas não era isso. Ele queria uma reunião formal. Disse que havia questões legais urgentes a serem tratadas, independentemente do fim do relacionamento. Foi naquela reunião que eu entendi o tamanho real do que havia acontecido. Descobri que Eduardo havia tomado decisões financeiras importantes, contando com o casamento. Contratos, fusões e acordos estavam atrelados à imagem de estabilidade que ele vendia ao mercado. O cancelamento público do casamento abalou essa imagem mais do que ele esperava. Investidores começaram a recuar. Conselheiros passaram a questionar sua liderança. E Clara não era apenas uma peça emocional naquela história. Ela agora era um risco. O advogado explicou que a participação que estava no nome dela dava poder. Poder suficiente para causar danos reais, caso ela resolvesse agir por ressentimento. Eduardo estava tentando discretamente desfazer aquilo, mas Clara não estava colaborando. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Percebi que durante anos eu tinha sido a parte previsível da equação. A que acreditava, a que confiava, a que não fazia barulho. E agora, pela primeira vez, ninguém sabia exatamente o que eu faria. Eu contratei meu próprio advogado. Comecei a revisitar contratos antigos, mensagens, e-mails, pequenos detalhes que antes pareciam irrelevantes. Descobri que meu nome também aparecia em documentos estratégicos, usados para fortalecer a imagem pública de Eduardo como homem de família, parceiro confiável, futuro marido exemplar. Sem perceber, eu tinha sido usada como âncora emocional de um império. E âncoras, quando se soltam, afundam navios. Enquanto isso, Clara reapareceu. Ela me mandou um e-mail longo, confuso, cheio de justificativas e culpa. Disse que nunca quis me destruir. Disse que estava sendo pressionada por Eduardo. Disse que se sentia usada por ele da mesma forma que eu. Disse que tinha medo. Pela primeira vez desde o casamento, eu senti algo diferente da dor. Senti clareza. Respondi de forma curta. Disse que ela precisava assumir as próprias escolhas, assim como eu estava assumindo as minhas. Disse que não seríamos aliadas, mas também não seríamos inimigas. Cada uma lidaria com as consequências do que fez. Se essa história está te prendendo até aqui, comenta de que cidade você está assistindo. Às vezes, perceber que pessoas tão distantes geograficamente se conectam com a mesma verdade dá um certo alívio. Eduardo tentou uma última aproximação. Pediu para conversar pessoalmente. Disse que precisava de mim. Não como noiva, mas como alguém que sempre o entendeu. Eu aceitei encontrar com ele. Mas não para voltar. Aceitei porque sabia que aquele encontro seria o encerramento definitivo de uma versão antiga de mim e o início de algo que ele jamais imaginou que eu fosse capaz de fazer. O encontro com Eduardo aconteceu em um restaurante discreto, longe dos lugares que costumávamos frequentar. Nada de luxo exagerado, nada de ostentação. Ainda assim, era impossível não perceber o contraste entre o homem que eu via agora e aquele que costumava ocupar capas de revistas. Ele parecia menor, não fisicamente, mas internamente, como alguém que acabou de descobrir que o controle era apenas uma ilusão bem ensaiada. Ele tentou começar com nostalgia. Falou do início, das viagens, dos planos interrompidos. Falou como se estivesse revisando um álbum antigo, esperando que alguma foto despertasse em mim a vontade de voltar atrás. Eu ouvi em silêncio. Não por respeito, mas porque precisava vê-lo falar até o fim para ter certeza de algo. Quando ele finalmente perguntou se havia alguma chance de reconstruirmos pelo menos uma parceria, eu respondi com a verdade mais simples que já disse na vida. Disse que eu não queria vingança, não queria dinheiro, não queria exposição. O que eu queria era distância e autonomia. Expliquei que tudo o que ele construiu dependia da imagem de controle absoluto. E que aquela imagem tinha ruído no dia em que ele decidiu
que podia administrar pessoas como administra negócios. Disse que eu não faria escândalos, não daria entrevistas, não escreveria livros, mas também não seria mais o alicerce silencioso que sustentava escolhas que não eram minhas. Ele tentou argumentar. Disse que podia resolver tudo, que Clara seria convencida a devolver o que estava no nome dela, que os contratos seriam reorganizados, que o mercado esqueceria. Eu disse que talvez esquecesse mesmo, mas eu não. Saí daquele restaurante mais leve do que entrei. Não porque a dor tivesse sumido, mas porque ela finalmente tinha um lugar definido. Não era mais confusão, era aprendizado. Meses depois, soube que Clara fechou um acordo. Abriu mão da participação em troca de um valor que lhe permitiu recomeçar longe dali. Nunca mais nos falamos. Não por ódio, mas porque algumas histórias cumprem seu papel e terminam exatamente onde precisam terminar. Eduardo continuou à frente do império, mas nunca recuperou totalmente a imagem de antes. A confiança do mercado voltou parcialmente. A confiança das pessoas próximas, não. E talvez essa tenha sido a consequência mais justa. Quanto a mim, mudei de cidade. Troquei o apartamento grande por um lugar menor, mais silencioso, mais meu. Comecei projetos que sempre adiei. Aprendi a desconfiar de certezas muito bem embaladas. Aprendi que amor sem verdade não é amor, é conveniência. Às vezes, ainda lembro daquele dia, do vestido, das flores, do momento exato em que minha melhor amiga se levantou. Não com raiva, mas com a consciência de que, se aquilo não tivesse acontecido, eu teria vivido uma vida inteira acreditando em algo que nunca foi real. A melhor amiga esperou o dia do casamento para levar meu noivo milionário. Mas, sem saber, aquele foi o dia em que ela me devolveu algo muito mais valioso do que qualquer fortuna, a chance de não me perder. Se essa história te marcou de alguma forma, fica o convite para assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. É outra história diferente, mas que também fala sobre escolhas, silêncio e as consequências invisíveis do que a gente aceita em nome do amor.